Agora, uma coisa que, enfim, nós estamos vivenciando, né, e que, aliás, essa foi uma das razões, né, de nós estarmos fazendo essa vigília, né, que é levar essas informações para a sociedade. Como fazemos isso? Quer dizer, enfim, uma riqueza enorme, enfim, que a academia brasileira, um conhecimento profundo que a academia brasileira tem. Lá na Exalc tem décadas de pesquisa, né, e de avanço, né, de conhecimento. Como fazer essa informação chegar à sociedade? Um dos caminhos é a grande mídia, a grande imprensa, abrir as portas para isso, né? Trazer esse debate, esse diálogo que está sendo promovido aqui, ser promovido em todos os canais de televisão. O que nós vimos até pouco tempo atrás era um tratamento da questão florestal como a inimiga do desenvolvimento. Depois dessas tragédias, né, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, a mídia parece que não estava defendendo com tanta ênfase. Não sei se por causa da tragédia ou porque acharam que o projeto do Aldo Rebelo já era vitorioso e não precisava mais investir nesse discurso obtuso de que a floresta era a inimiga do desenvolvimento. Agora, se há uma percepção da relação entre as coisas, que a degradação vem junto com as tragédias, a degradação do meio ambiente, das florestas vem junto com as tragédias, o convite que nós devemos fazer aos meios de comunicação é que eles repercutam debates como esse, diálogos como esse, trazendo os especialistas das mais diversas áreas. O que nós temos visto é que os especialistas que talvez respaldem o projeto do Aldo Rebelo, eles não aparecem em lugar nenhum. Então, parece que toda a inteligência brasileira que está na SBPC, na ABC, que está nas universidades, tem posição clara sobre os danos que esse Código Florestal causa ao ambiente e ao desenvolvimento social, à economia brasileira. No entanto, os meios de comunicação de massa ainda não estão repercutindo isso. Então, um caminho é esse, da repercussão. E o segundo caminho é através da organização da sociedade. A organização de comitês, de grupos de base, de associações de moradores, trazendo para a sua agenda, para a sua pauta, sindicatos, a questão florestal, a questão ambiental, como uma questão de desenvolvimento humano, como uma questão de melhoria das condições existenciais. A hora que todos os setores da sociedade trouxerem para o seu debate cotidiano, eu imagino que não haverá 410 deputados votando contra a floresta brasileira, votando a favor do projeto de lei do Aldo Rebelo. Mas isso ainda precisa entrar na cultura dos nossos grupos sociais. Exatamente, vamos dizer, e a própria pesquisa, vamos dizer, voltada para as questões ambientais, voltada para pequenos produtores, ela nunca foi, de fato, considerada prioritária no país. Então, a gente, vamos dizer, vem até brigando para que esses novos governos, né, tanto é que fomos ao governo, participar do governo exatamente por isso, para que essa pesquisa, que sempre foi negligenciada, foi deixada de lado, ela seja considerada. Então, por exemplo, a nossa universidade, o meu grupo de pesquisa na Exalc, trabalha há 20 anos refazendo floresta, que a gente chama de restauração florestal, ou plantar uma floresta biodiversa novamente. E a gente vem há 20 anos fazendo isso e tem tecnologia, inclusive, que é tecnologia copiada no mundo todo tropical. A gente planta aqui, principalmente no estado de São Paulo, em áreas degradadas, principalmente de matas ciliares, planta 100 espécies arbóreas juntas, crescendo todas ao mesmo tempo. Quer dizer, refazendo uma floresta de novo, que a gente chama de restauração florestal, como eu disse. Então, é possível, essa tecnologia existe. Ela é publicada internacionalmente, ela é enaltecida, vamos dizer, nos outros países tropicais que copiam essa tecnologia, né? Vamos dizer, é uma tecnologia baseada no que a gente chama de sucessão ecológica e biodiversidade. Então, vamos dizer, só que ela é considerada, na verdade, uma pesquisa não prioritária, na verdade, como tecnologia a ser utilizada. Por quê? Porque, vamos dizer, a grande maioria dos produtores considera que isso é a floresta, a biodiversidade,
o equilíbrio, na verdade, da paisagem rural é uma coisa supérflua, uma coisa que não deve ser a prioridade. E a gente está insistindo que biodiversidade é ferramenta no mundo tropical, biodiversidade é sinônimo de equilíbrio ecológico e, na verdade, é a única forma da gente, vamos dizer, principalmente não gastando muito, né? Porque esse é o problema. Quando você gasta com agrotóxico, o maior custo de produção com agrotóxico é o próprio agrotóxico. Ele é o maior custo de produção. Então as pessoas não falam isso, e não é à toa então que os grandes grupos internacionais, né, que a gente não precisa citar o nome, todo mundo sabe esses nomes das empresas, dominam, né, vamos dizer, tanto o mercado de agrotóxicos como o mercado de sementes. Hoje, vamos dizer, é o que acontece. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo que domina o transgênico, no caso, e o agrotóxico que é utilizado casado com o transgênico. Então, vamos dizer, isso tudo, vamos dizer, é a agricultura nossa dominante no agronegócio. Então, o que precisava, de fato, é que houvesse um desvio, né, para o bem, digamos, nesse modelo. E que a agricultura familiar vem fazendo. É lógico que não ainda da forma que a gente gostaria, né, hegemonicamente, mas vem muitos grupos ampliando cada vez mais, que são os chamados sistemas de produção baseados nos sistemas agroflorestais e silvopastoris. Então isso aí é o modelo mais adequado de produção econômica para o pequeno produtor, principalmente, né, o agricultor familiar, e produzindo alimento com qualidade, que é o mais importante. Porque hoje estamos vendo que todos que podem pagar, infelizmente só os que podem pagar, estão buscando no supermercado as gôndolas dos alimentos naturais, orgânicos, biodinâmicos, enfim, todos esses alimentos saudáveis. Então, vamos dizer, é importante que a população, a sociedade, de fato, veja isso. Que não só os que podem pagar comam alimento saudável. Quando todo mundo exigir, de fato, alimento saudável, eu acho que nós vamos ter que ter uma política pública que atenda esse lado. E aí, essa tecnologia existe, né? Só que hoje é voltada para um segmento específico, organizado, da agricultura familiar. Uma coisa que dizem, né, é que a recomposição, né, florestal é muito cara, né? Tem que gastar muito dinheiro para recompor as florestas, etc. e tal. Como que é isso? Nesses 20 anos, né, que vocês vêm trabalhando ali na prática, né, desenvolvendo metodologia, que vocês puderam verificar com relação a essa questão de custo? Esse é o paradoxo, exatamente, né? Vamos dizer, a gente desenvolveu essa tecnologia junto com a CESP, né, que é uma empresa de eletricidade governamental do Estado de São Paulo, e eles, de fato, vamos dizer, organizaram equipes para coleta de semente, para formação de mudas e para plantio, barateando muito o custo. Então, vamos dizer, é possível produzir com cerca de $1.000 por hectare? É possível. Também é possível produzir por $10.000. Então, isso é o que, na verdade, às vezes vem assustando todo mundo, porque as pessoas citam muito mais os $10.000 do que os $1.000. Agora, a gente conseguiu produzir com $1.000 por hectare, né, vamos dizer, em grande escala. Eles plantaram 500 hectares por ano, durante 10 anos do nosso convênio com a CESP. Então, vamos dizer, então é possível, de fato, ter, vamos dizer, viveiros, né, em grande escala, ter colhedores de sementes em grande escala, que nunca existiu. No Estado de São Paulo começa a ter esse envolvimento, né, dos produtores. Então, hoje a gente já tem mais de, digamos, algumas dezenas de viveiros com mais de 1 milhão de mudas, com mais de 100 espécies. Então, existe comercialmente. Então, começa a ter, de fato, demanda e então começa a aparecer, de fato, os viveiros comerciais barateando o custo cada vez mais. Então, vamos dizer, a gente acredita que, desde que haja políticas públicas muito favoráveis, atendendo, de fato, esse nicho, com certeza nós vamos baratear muito esse custo. E vai ser possível, porque, inclusive, o pequeno produtor, ou o produtor em geral, tem a sua mão de obra. Então, se ele aprender a plantar floresta, coisa que ele nunca
se interessou, ele vai ver que é possível baratear cada vez mais o custo. Então, eu considero que há uma boa perspectiva, de fato, da gente baratear ao ponto de ser viável para todos os produtores. E, inclusive, vem aparecendo cada vez mais metodologias cada vez mais baratas. Por exemplo, até já foi apresentado aqui ontem, né, uma metodologia lá do Xingu, do ISA, que barateou muito. Só que ainda é uma metodologia experimental, né, mas plantando 80 espécies com o próprio maquinário que os produtores de soja plantam a soja. Então, é possível, de fato, fazer isso. Então, vamos dizer, essa tecnologia é que nós temos que desenvolver. Hoje ainda, vamos dizer, precisa ter uma escala maior, tipo da CESP, para que barateie o custo. Mas eu acho que, tornando isso uma atividade corriqueira do produtor, eu acho que nós vamos baratear muito o custo. É por isso que a gente, enfim, comentou várias vezes, né, que o sentido da ação pública, né, deveria ser no de apoiar, né, quem quer fazer corretamente, né, quem quer cumprir a lei, em vez de já chegar, não, essa lei não dá para cumprir, então vamos mudar. Né? O que nós estamos ouvindo aqui um pouco, né, é que é possível, né, com apoio público, com apoio de políticas públicas. Exatamente. Uma política pública comprometida com a agricultura familiar, ela não vai mexer no Código Florestal, ela não vai modificar o Código Florestal, ela vai criar condições de desenvolvimento de pesquisa, ela vai criar condições para o agricultor familiar ter acesso a mudas de árvore, a ter acesso a modelos de recomposição florestal que dão um retorno econômico. Então, esse custo que o Paulo coloca, né, da recomposição, ele é um investimento na realidade, porque você pode fazer recomposição com as espécies nativas, tirando o retorno econômico. A área de reserva legal na propriedade é exatamente isso. O espírito da lei desde 89, se não me engano, 91, é exatamente de reserva legal enquanto economia florestal descentralizada. É uma oportunidade para o agricultor, além das fontes tradicionais, das culturas brancas, de mandioca, milho, feijão, que ele planta, ele poder também ter um retorno econômico a partir da árvore e com a árvore. Existem diversas alternativas nesse sentido, da Amazônia ao sul do país.